O Jornal Taguacei está aqui hoje e recebendo aqui com muita satisfação a Meg. Meg é uma querida companheira, que ela é diretora do Simpro e vice-presidente da Central Única dos Trabalhadores do Distrito Federal. E nós vamos bater um papo aqui de várias coisas que o governo vem deteriorando Brasil afora e prejudicando todos os trabalhadores e estudantes. Boa noite, boa tarde, Meg. Boa tarde, tudo bem, Jeová? É um prazer poder estar aqui com você, né, falando ao Ceilândia Alerta, né? E o Taguacei também. E o Taguacei, né? Taguatinga e Ceilândia, né? Taguacei e Ceilândia Alerta. Primeiramente, prazer. Primeiramente é um prazer fazer uma entrevista com a diretora do Simpro. Você sabe que eu sou do meio, né? Eu trabalho manado junto com o sindicato desse setor aí. Sim, eu sei. Mas eu queria te perguntar... Você é um militante histórico. Sou dessa... Primeiro eu queria te perguntar, Meg, qual o significado da PEC 32? Por que eles querem fazer esta reforma tão danosa? Bem, a primeira coisa que a gente tem que ter claro é que a PEC 32... ela é um projeto de emenda constitucional que foi encaminhado à Câmara Federal em setembro de 2020, portanto, ano passado, pelo desgoverno Bolsonaro, que a gente não pode dizer que é um governo, né, um presidente que está fazendo o que está fazendo com o Brasil, e pelo seu ministro, Guedes, né, que é o representante direto do imperialismo e do mercado financeiro aqui no Brasil, né? E essa PEC, né, ela representa... muito mais que uma alteração na Constituição Federal. Ela representa o fim do Estado social de direito no Brasil. Ou seja, com a Constituição de 1988, nós conquistamos vários direitos sociais. Ainda não foi a Constituição dos nossos sonhos, mas nós podemos dizer sim que tivemos avanços. E esses avanços estão ameaçados, né, se essa reforma passar, se essa PEC 32 passar. Por quê? Porque ela, como, né, o nome já diz, né, é uma alteração da Constituição e que vai mudar não só a administração pública, mas vai mudar a lógica do Estado. O Estado de bem-estar social, o Estado democrático de direito vai ser substituído pelo chamado Estado mínimo, ou seja, menos direitos para a população, menos serviços públicos e serviços públicos de péssima qualidade. E serviços de péssima qualidade, que não serão públicos, serão privatizados, né? Então, nós podemos dizer que essa PEC, ela não é uma reforma, é uma contra-reforma que ameaça, né, os serviços públicos, né, de destruição, acaba com os concursos públicos, acaba com a estabilidade dos servidores públicos, né, e precariza os serviços públicos, na medida em que ela abre as portas, né, para o processo de privatização, de terceirização, ou seja, a destruição, é a entrega, né, o desmonte dos serviços públicos, é o desmonte do Estado de Direito no Brasil. É isso que representa essa medida que eu chamo de contra-reforma. É uma contra-reforma. Por quê? Porque quando a gente pensa numa reforma, a gente pensa numa reforma para melhorar, né? Melhorar a nossa casa, o nosso ambiente. E essa PEC vem para destruir o que se construiu ao longo dessas dezenas de anos, né, com a luta da classe trabalhadora, com a luta das organizações da classe, com a luta do povo brasileiro, né? Meg, tem outra coisa que esse governo é tido que o dono do gabinete do ódio, das PECs, e é um governo da mentira. E principalmente, como são essa questão das mentiras sobre a reforma administrativa desse governo que só faz fake news? Olha, Jeová, são muitas as falácias, né, e mentiras que o governo solta, né, na imprensa, na mídia, para enganar o povo, né? E dentre essas falácias, né, que a gente precisa desconstruir, desmentir, e é por isso que eu estou aqui também, né, é de que existem muitos servidores públicos no Brasil. O que é mentira, que existe um excesso de servidor público no Brasil. E isso é mentira, isso é uma falácia. Por quê? Porque do total dos trabalhadores, né,
do Brasil, se a gente pensar no conjunto dos trabalhadores de todo o país, apenas 35% são servidores públicos, né? Incluindo aí servidores municipais, estaduais e federal. Sendo que mais de 35% desses servidores estão principalmente nas áreas da saúde e da educação, que são as áreas mais importantes, né? Aquelas que prestam serviço direto para a população. Né? Então, é uma falácia dizer que existe servidor público no Brasil além da conta. Né? Assim como é uma falácia dizer que os servidores públicos têm altos salários. Né? São pouquíssimos os servidores públicos no Brasil que têm um alto salário. E esses não serão atingidos pela PEC. Por exemplo, o salário dos juízes, dos desembargadores, dos procuradores, dos promotores, enfim, o salário do judiciário, do alto escalão, não serão atingidos. E hoje, a média salarial dos servidores, da maioria dos servidores públicos do Brasil, de mais de 50%, é em torno de R$ 2.900 a R$ 3.000, isso sem os descontos. Ou seja, o servidor público no Brasil, gente, ele ganha em torno de 8% só a mais que os servidores do setor privado para desenvolver as mesmas funções, para fazer as mesmas tarefas, entendeu? E trabalham muito. E trabalham muito, e além do que, nós não podemos esquecer que para entrar no serviço público, essas pessoas precisam fazer um concurso público. Elas precisam se preparar, né? Então não é assim. Porque esse governo não quer. Exatamente, ele quer o quê? Ele quer voltar a indicar, né, as pessoas, né, do seu meio político, que o apoia politicamente para ocupar esses cargos públicos. Ou seja, o concurso público está ameaçado, entendeu? Vai voltar aquela coisa do quem indica, do entrar pela janela, que a gente chamava antigamente. Fulano entrou pela janela, no serviço apadrinhado, né? Ou seja, volta o apadrinhamento, né? E essas pessoas que irão assumir essas vagas que deveriam ser assumidas por concursados, são pessoas que muitas vezes não estão capacitadas, não estão preparadas. Os servidores públicos, eles se capacitam, eles se atualizam, né? Além de ser sabatinado para poder entrar no serviço público, uma prova é feita, né? Por isso que nós temos que defender os serviços públicos. A gente costuma dizer que lutar contra a PEC 32, da contra-reforma administrativa de Bolsonaro, é sim defender os serviços públicos no Brasil, é defender a soberania nacional, é defender os interesses do povo brasileiro, da população que mais precisa do serviço público. Dos trabalhadores, dos mais pobres. Dos mais pobres. Como que vai ser para uma mãe de família, que é aquela pessoa que cuida da família, ela quem batalha para conseguir a vaga na escola pública, na creche pública, conseguir uma consulta, um atendimento médico para um idoso da família ou idosa, né? Enfim, de conseguir esse ou aquele benefício que é disponibilizado pelo Estado como direito, não como um favor. Então, isso vai acabar se a reforma administrativa for aprovada. Então, esses serviços públicos básicos poderão ser pagos, nós teremos que pagar por eles. E as pessoas que não têm condições, como é que vão sobreviver? Sem saúde pública, sem educação pública, as escolas... que hoje é 70% da população brasileira. Exatamente, as escolas poderão ser entregues à iniciativa privada. Hoje já impera nas escolas públicas e no serviço público as terceirizações, as organizações sociais, que na verdade não tem nada de social, né, Jeová? Nada, são organizações... escravagistas. São organizações de interesse privado que se escondem, né, com o nome de organização social, que são as OS, né? ONGs, né? As PPPs, as famosas parcerias público-privadas, né? Para ajudar os ricos amigos. Que, na verdade, só tem um objetivo, o lucro. E eles não estão preocupados com a qualidade do serviço público que esse cidadão, que essa cidadã vai receber. Então, eles só visam lucro. E, nesse sentido, a tendência é que, gradativamente, se a reforma passar, a educação, por exemplo, fundamental e média, será privatizada. Os professores serão indicados por políticos, né? E não passarão pelo concurso público. Sem qualificação, né? Sem qualificação. É o fim da universidade pública, dos institutos federais de educação, das escolas técnicas, né, que são importantes na formação técnica de qualidade, né, para os nossos jovens. Enfim, vai ser o desmonte total dos serviços públicos, né, principalmente nas áreas da saúde, da educação, esporte, lazer, transporte e até a segurança pública, entendeu? Meg, não te interrompendo, que é a questão mais do nosso tempo,
E você falou muito bem de tudo que está acontecendo aí, é a pura verdade. Quais são as principais medidas para que barre essa PEC genocida, essa PEC da morte. Da morte. É a PEC da morte, gananciosa, né? Exatamente. É a PEC para entregar o Brasil na mão do setor privado, na mão do capital financeiro e do mercado, né? Você tem total razão. Né? É uma PEC fatal. A Yolanda fez um programa esses dias na revista Chapuri, né? Onde o nome do programa, a pauta, o tema era: a reforma administrativa será fatal para o Brasil. E será mesmo. Se a gente não barrar, e nós temos sim condições de barrar essa PEC, como? Organizando, né, e mobilizando não só os servidores públicos, né, das 3 esferas, do setor dos municípios, dos estados, do Distrito Federal, os servidores federais, para que nós possamos organizar um grande movimento, uma grande força, né, capaz de derrotar essa medida antes mesmo que ela chegue ao plenário da Câmara. Esse é o nosso objetivo. E aí, Jeová, tem uma coisa importante que eu quero te dizer. Nós estamos precisamos correr contra o tempo. Né? Como diz lá no Nordeste, o tempo urge, né? Por quê? Porque o próprio relator dessa maldita PEC, da PEC 32, que é o deputado do DEM da Bahia, Arthur Maia, já anunciou que até o dia 26, que no dia 26 agora já inicia... E 26 de agosto já vai iniciar o processo de discussão e de votação da PEC 32 na comissão especial da Câmara. E a proposta dele é que até o final da primeira semana de setembro, que esse debate já tenha sido acontecido, que ela já tenha sido votada na comissão especial, e aí já vai para o plenário da Câmara. E é isso que a gente tem que barrar, que essa PEC não chegue ao plenário da Câmara para ser votada. Então, nós estamos hoje numa grande mobilização nacional, convocada pela CUT, né, por várias outras centrais sindicais, né, e principalmente por entidades nacionais do serviço público, que representa os servidores públicos do Brasil, como é o caso da CONDICEF, a Confederação Nacional dos Servidores Públicos Federais, a CNTE, que é a nossa Confederação dos Trabalhadores em Educação em Escolas Públicas, né, e várias outras entidades que a gente às vezes... São tantas que a gente esquece, então eu vou priorizar aqui falar a CONDICEF e a CNTE, que é a nossa Confederação dos Trabalhadores em Educação, estão convocando uma greve nacional do setor público para o dia 18 de agosto, ou seja, para depois de amanhã, ou seja, já está em cima. Aonde vai ser a concentração? Preste atenção, a greve ela vai acontecer em todo o Brasil. As 3 esferas do serviço público, municipal, estadual, federal e distrital, vão parar suas atividades. E em todo o Brasil estarão acontecendo também atos de greve, porque geralmente quando se tem uma greve, é uma paralisação, né? O que é a greve? É o servidor, o trabalhador, suspender suas atividades, parar de trabalhar. Se ele estiver no remoto, ele vai sair do computador, vai parar de trabalhar, né? Se ele estiver na escola, trabalhando, já dando aula, como já temos algumas escolas, né, funcionando, educação infantil, escolas classes, né? Eles não vão para a escola nesse dia. Então, é parar a produção. Greve é isso. Só que junto com a greve, né, a gente costuma organizar, né, os movimentos sociais e os sindicatos, as centrais, costumam organizar atos de greve. Aqui em Brasília, o ato de greve vai acontecer no dia 18, que é o dia da greve, a partir das 10 horas, né, lá no anexo 2, em frente ao anexo 2 da Câmara dos Deputados, onde fica ali, de um lado o anexo 4, você conhece, e do outro o anexo 2. Então a concentração vai ser ali. Mas é importante ressaltar que os servidores públicos federais, ligados ao SINDICEP-DF, que é o sindicato que representa os servidores, né, da área federal, eles marcaram a concentração para 8h30 da manhã, lá no espaço do servidor, que fica ali na esplanada dos ministérios. Acho que fica próximo ali o Ministério do Planejamento. Isso. Você sabe onde é, né? Então, o espaço do servidor será uma referência para os servidores públicos federais e quem quiser pode se concentrar mais cedo lá. Nós teremos, a partir daí, várias atividades da CUT e uma das atividades, a principal atividade vai acontecer em frente ao anexo 2, a partir das 10 horas da manhã. Então, todos e todas estão convidados, gente. A gente costuma dizer lá no Simples, né, nos nossos vídeos, nas nossas falas,
que a greve é dos servidores e das servidoras. Mas essa luta é de todo todos o os povo trabalhadores. brasileiro, é de todos os trabalhadores e de todas as trabalhadoras, é de todos nós. Né? Nós contamos, né, com o apoio, a presença de todos para que nós possamos fazer um ato forte, um ato gigante, né? E não só aqui em Brasília, mas em todo o Brasil estarão acontecendo atos, em várias capitais, em várias cidades do Brasil. E o objetivo é pressionar os deputados, especialmente, né, os deputados que compõem essa comissão especial, presidida pelo deputado Arthur Maia, do DEM, né? E, obviamente, pressionar nosso adversário, nosso inimigo declarado de classe, né? E, principalmente, sensibilizar, né, o povo brasileiro para que ele possa começar a se juntar com a gente, né? Maravilha, O povo precisa estar nas ruas, porque quem vai mais sofrer, Jeová, se essa PEC da contra-reforma administrativa de Bolsonaro passar, é a população, a parcela da população usuária dos serviços públicos, aquela que mais precisa, que vai ficar sem ter acesso gratuito, né, aos serviços públicos de saúde, educação, né, e outros serviços que são tão importantes. Por exemplo, a vacina. O SUS está ameaçado com a reforma administrativa. O SUS pode acabar. A vacina que hoje é de graça, a vacina contra a Covid, todas as vacinas que são necessárias, né, para as crianças, para os idosos, para as pessoas adultas também, a tendência é que ela seja cobrada, porque o SUS não vai mais existir. Então, o SUS está ameaçado, a Fiocruz está ameaçada. A Fiocruz, que é uma fundação importante para a pesquisa e para a ciência brasileira, né? Então, é muito grave. Então, o apelo que nós fazemos aqui, em nome do Simpro-DF, em nome da CUT-DF, em nome, obviamente, né, de todos os movimentos sociais e populares que estarão nas ruas dia 18 para lutar contra essa PEC aqui. Juntem-se a nós. Fortaleça essa luta. Essa luta é de todos e todas. Muito obrigada. Meg, o que não falta é assunto para nós falarmos o dia todo sobre o desdém, o desdeixo e o desmanche que esse governo está fazendo. O que eu tenho aqui muito é agradecer as suas falas, você deu uma aula aqui e todos os trabalhadores precisam se unir nesse momento primordial. Nós temos que vencermos, ou senão nós vamos parar no tronco, porque o engenho está aí. Está aí. Exatamente. O engenho está aí e nós está aí junto e misturado. Isso mesmo, só a unidade total da classe trabalhadora, né, através de suas organizações de classe, nas ruas, porque a gente tem que falar em rua agora, a maioria da população, pelo menos a nossa categoria já está vacinada, então daqui a pouco nós temos já os jovens de 18 anos sendo vacinados, então nós agora temos que ir para a rua com muita força, claro, com toda a segurança possível, usando máscara, levando álcool em gel, mantendo o distanciamento, porque apesar da vacina, todos os cuidados apesar da vacinação já ter acontecido para a maioria, né, para boa parte principalmente das pessoas mais idosas, né, e os trabalhadores em educação, mas o vírus não acabou, viu, gente? O vírus não acabou. Nós precisamos continuar tendo os mesmos cuidados e nesses atos, né, nós temos que manter o distanciamento e seguir todos os protocolos orientados pelas autoridades sanitárias. Então, nós não queremos aqui chamar ninguém para ir para a rua, né, com irresponsabilidade. Nós queremos que todos tenham a responsabilidade para que nós possamos garantir um ato forte, bonito, né, um ato com bastante representatividade, mas um ato onde nós não corramos riscos, né, de nos contaminarmos com esse vírus maldito. Que, na verdade, esse vírus é mais uma desculpa, né, para os governos de todas as colorações, inclusive, no mundo inteiro, né, atacar os direitos da classe trabalhadora. Como disse o Guedes, né, o famigerado ministro Guedes, passar a boiada. Ou seja, eles querem passar a boiada e aprovar todas as medidas contrárias aos interesses da classe trabalhadora e do povo, da nação brasileira. É isso. Meg, o Jornal Taguacei agradece muito a você, agradece o Simpro e estamos juntos. Vamos tocar nesse assunto outros momentos. Com certeza. O tempo já pode contar comigo. Pode contar comigo sempre. Certeza. Pode contar com o Simpro, a diretoria do Simpro, né, também outros diretores poderão vir, né? Acho que é importante. Eu também vou lá. Essas falas, né?
A Rosilene já deu entrevista com você esses Já, dias, né? E eu vou fazer mais entrevista lá com outros, com você também. Então, e trazer também, né, a direção da CUT, né? Trazer o Rodrigo Rodrigues, que é o nosso presidente da CUT DF, né? Meu amigo. E outros dirigentes da nossa central aqui Olha do aí, DF. Rodrigo, a próxima entrevista é com você. A próxima vai ser você, viu, Rodrigo? Um abraço. Um abraço, tchau.